chega com muita confiança para esse Mundial. Depois Haiti, depois Escócia e depois a fase eliminatória. Para que a gente espera que o Brasil se classifique e consiga caminhar por agora não 7, 8 jogos para acompanhar e chegar até a decisão no dia 19 de julho, aqui mesmo em Nova York. Você está reparando que nós temos um protocolo diferente em relação àquilo que a FIFA apresentou em Copas do Mundo anteriores. A FIFA querendo uma nova cerimônia pré-jogo para tentar envolver todos os torcedores do estádio com novos elementos no campo. Você viu ali os bandeirões gigantes dos países, a gente vai ter efeitos especiais, vai ter fumaça colorida, enfim. E aqui o Neymar, que não está à disposição, e o Carleto também chegando aí, ele completou 67 anos nesta semana. Aí o Neymar, sorridente, sinalizando o torcedor brasileiro, Carlo Ancelotti entrando em campo. Se você é supersticioso, essa é a primeira Copa do Brasil depois da morte de Zagallo. O Brasil está estreando no dia 13, é o número de sorte do velho novo. Esse é o 13º jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. E ele fez 67 anos, Denilson. 6 mais 7 é 13. Os sinais estão aí, só não meteram o pé dela. Grande Zagallo, aquele abração para todos os familiares. Eu sou muito grato ao professor Zagallo, me deu a oportunidade de jogar minha primeira Copa do Mundo lá em 98 na França. Tudo conspirando a favor da seleção brasileira. A gente vê Carlo Ancelotti, a gente vê Neymar. A gente vê uma festa muito bonita nessa abertura na Copa do Mundo para a seleção brasileira. Tomara que a hora que a bola rolar, a gente consiga ver o Brasil também conectado com todo esse ambiente de brasileiro que a gente está vendo dentro do estádio. E aí o capitão Marquinhos puxando a fila dos jogadores. Uma outra novidade desse protocolo que a FIFA implementa para a Copa de 2026 é que todos os jogadores estarão perfilados para a hora do hino nacional. Não apenas os titulares, não apenas os 11 titulares do Brasil e os 11 titulares do Marrocos. Todos os jogadores relacionados com a partida irão para o gramado para poder viver esse momento especial dos hinos, que é um momento marcante para todos os jogadores. Foi o primeiro plano do Ibanes, ali atrás, depois veio o Gabriel Magalhães, e aqui a conversa com o Marquinhos com o Slavko Vincic. Aqui já foi inclusive decisão de Liga dos Campeões, é a segunda Copa do Mundo dele. Como está na estreia da Argentina, boa sorte Rafinha, está muito tempo sonhando com o gol pela seleção brasileira, protagonista na equipe do Barcelona e tentando fazer a diferença também na seleção brasileira. E do outro lado, Marrocos, liderado pelo Hakimi. Ele e o Marquinhos são companheiros de equipe do Paris Saint-Germain, bicampeões europeus. Cristiano é o desafio mais difícil do Brasil na primeira fase, já começando aqui com a parada mais grande, que é a seleção de Marrocos. Sim, eu acredito que vai definir praticamente o líder do grupo, né? Esse jogo é bem complicado, o jogo mais difícil da chave para a seleção brasileira, então acho que vai ter que ter muita concentração, estudar bastante a seleção de Marrocos, ter cautela e, claro, ir para dentro que é o Brasil. Jogadores aguardando o momento de virem para o gramado. Maestro Júnior, como diz Assis Valente, na letra de Brasil Pandeiro que a gente ouviu aqui na abertura da transmissão, chegou a hora dessa seleção de gente bronzeada mostrar o seu valor, Maestro. Exatamente, é o que a gente espera, que esses jogadores possam trazer para dentro da seleção tudo aquilo que eles fazem nos seus clubes. Se fizerem isso, a gente vai estar bem servido. E eu vejo lágrimas nos olhos do Maestro Júnior aqui, às vésperas do início de mais uma Copa do Mundo. E o Maestro já avisou, se o Brasil fizer gol, vou gritar junto com você. Como aconteceu na Copa de 2012, no Sport TV com os caras. Só vem, tá, Marisa? Isso é, começa. E os times vêm para campo. Ao som de uma trilha sonora que é muito marcante para o público dos Estados Unidos. Essa música que você está ouvindo ao fundo aqui embalava a chegada do Chicago Bulls, de Michael Jordan, um dos grandes times da história da NBA, a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos. Michael Jordan é o maior jogador de basquete da história. Marcou a história na NBA, na Liga Americana, aqui com o Chicago Bulls, e era o som dessa música que o Chicago Bulls vinha para a quadra, por isso representa tanto o público dos Estados Unidos. Aí para a entrada dos jogadores brasileiros e marroquinos lado a lado, e nós vamos ter na sequência a execução dos hinos nacionais. Chegou o time, está chegando a hora.
torcem para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. E você vem com a gente aqui na tela Globo. Nem para nós, nem para eles, nem para ninguém. Agora é para valer. Se posicionando ali em volta do centro central. Nós vamos para a execução dos hinos. Pelo protocolo da FIFA, o Brasil, como é o time gigante, vai ter o hino executado primeiro. Nós temos proporcionalmente 80% de brasileiros aqui, 20% de marroquinos. Agora, o hino de Marrocos. E Nacional do Marrocos, em 30 segundos a gente volta para escalar os times e para a bola. Copa do Mundo é bom, a gente joga junto. Promoção Caixa Premiada da Amazon. A seleção marroquina consegue uma ótima enfiada. Por entre o defesa brasileiro, o Saidão tem muita categoria para tirar do Alisson e abrir o placar para a seleção do Marrocos.
Ederson. Saibari abre o placar para a seleção marroquina. 1 para o Marrocos, 0 para o Brasil, Denilson. O jogo do Marrocos mostra, né? A gente falava já antes da partida que o Marrocos gostava do contra-ataque. Começa pressionando, quando baixa as linhas. O Brasil tinha a liberdade, e a liberdade também na marcação de Marrocos para trocar a bola. O Brasil está se precipitando no passe, na troca de passe. Tem errado muito passe por dentro, passe vertical. Esse erro aqui pela lateral do campo seria a liberdade que encontrou o meio-campista de Marrocos, verticalizou o passe, um ótimo gol da seleção de Marrocos e vem jogando melhor. Saibari, destaque no PSV da Holanda. Destaque pelo tricampeonato holandês do PSV. A seleção marroquina vai na frente, maestro. Uma bobeira, né? Porque a bola estava no domínio da seleção brasileira e a marcação estava olhando o que ia acontecer, né? Porque ficou exatamente o Saibari numa posição que não pode, né? Poderia, na verdade, ter o Gabriel por trás dele para evitar que essa bola... Tentando botar ordem na casa. Porque o Brasil errou muito fácil. O Brasil perdeu o meio de campo praticamente durante o primeiro tempo todo. Teve a jogada individual do Vini Júnior para fazer o gol, mas antes disso o Brasil se perdido. Eu acho que tem a ver com o nervosismo, com a estreia. Essa jogada agora, a presença do Bruno Guimarães perto da área, aí acha, né, maestro? O Vini Júnior para fazer esse golaço. Ele fez duas boas jogadas no primeiro tempo, né? O cruzamento que o Igor Thiago errou a cabeçada e essa jogada do gol. Quer ver? O coração do time é o meio campo. Infelizmente, hoje, nesse primeiro tempo, a gente viu os 3 homens, né? Casimiro, Bruno Guimarães e Paquetá errarem muito fácil. Não protegeram a nossa defesa, mas também não ajudaram o pessoal da frente. E a câmera exclusiva da Globo de olho ali no Neymar. Essa é a frente também do Neymar. Olha o Ederson pedindo calma para todo mundo. Mas é fato que a maré do jogo virou na reta final do primeiro tempo quando o Brasil conseguiu empatar, Cris. Exato, Ede. Eu acho que assim, o Brasil errou muito fácil, poderia ter saltado mais rápido os jogadores, dá muita liberdade para o jogador receber a bola, dar o passe, dar uma ajeitadinha no cara, diminuir o espaço, as faltas que aconteciam, os cartões também, porque a gente está chegando na jogada. Uma bela jogada do Vini agora, mas a gente tem que ter uma cautela que talvez eles coloquem um cara para marcar um Vini e outro para ficar na sobra, porque sabe que a jogada está saindo justamente do lado do Vini. Porque fala de jogo aqui no estádio de Nova York, Nova Jersey, 1 para o Brasil, 1 para a seleção do Marrocos. A gente mostrou para você como é que o campo reagiu, né? Os jogadores reagiram àquilo que o campo vinha mostrando. Ana Thaís Matos e Carlos Gil, vocês que viram o primeiro tempo aí no campo, qual a percepção de vocês dessa primeira etapa, amigos? Observando o jogo, né? Fiquei muito surpresa, não surpresa, mas o meu campo foi muito inoperante, principalmente ali, um pouco também, o Guimarães, mas das primeiras que destacou, acho que tem mudança, né, Gil? Parece sim. Principalmente, acho que o lado direito do Brasil e o meio campo precisa de resposta para a gente voltarem mais confiante no jogo no segundo tempo. Em alguns momentos do jogo, a gente viu jogadores mais experientes, como o Marquinhos, capitão, por exemplo, alternando entre motivar e chamar a atenção. Logo no início do jogo, ele fala com o Ibanez. O Ibanez parece sentir um pouco esse início de jogo. Ele chama a atenção do Ibanez, calma, calma. Aliás, a gente viu muitas vezes jogadores do banco e dentro de campo, mão na cabeça, calma, vamos pensar o jogo. Sinal de que algo não fluía bem. A sensação, Ana, pelo menos a minha, é de que o Brasil sai no lucro com esse empate no primeiro tempo. Reagiu rápido, pelo menos, né, na jogada que termina com o gol do Vinicius. Porque o Marrocos teve muito volume. A gente viu o Fabinho, viu o Matheus Cunha e viu o Danilo também, esses 3 jogadores aquecendo aqui pouco antes de descer para o intervalo. Estou olhando aqui, bom, ninguém voltou ainda, mas acho que há uma tendência de que, se não alterar agora, em algum momento o início do tempo vai deixar. Exatamente o posicionamento do Marquinhos. Por ocasião, ele já deixaram ele, o Gabriel, que o centroavante tivesse posicionado no meio desses dois, dando a possibilidade exatamente da descida de bola do Marquinhos. Tivemos mais uma rápida pausa, voltamos daqui a pouquinho. Lembrando a você que nesta madrugada, a partir de 1 da manhã, tem mais Copa do Mundo aqui na tela da Globo. A seleção da Austrália entrando em campo contra a Turquia em Vancouver, a partir de 15 para 1 da manhã. A 1 rola a bola, nós voltamos já. Copa do Mundo na Globo, a gente joga junto. Show do intervalo, oferecimento. Rexona, não importa o que aconteça, Rexona nunca te abandona.
Fabinho, você vê aí, ó, já no aquecimento, sem colete, deve ser novidade para a seleção brasileira, talvez na vaga do Casemiro, que levou um cartão amarelo no primeiro tempo. Agora, vamos colocar o Brasil na tela da Globo, como é que o povo brasileiro reagiu ao acompanhar a imagem, a curtir o lance do gol do Vinícius Júnior pelo Brasil. Vamos ver. Aqui o lance do gol, ele corta pra dentro, manda uma bala no Rio de Janeiro. Copacabana. E manda lá dentro. E no Salvador também. Agora Porto Alegre. E aqui Belo Horizonte. Por outro lado para você. O gol do Vini. São Paulo. E Recife, capitais brasileiras reagindo ao gol brasileiro, ao gol do Vinícius Júnior. A Globo colocando o povo brasileiro na tela. Times voltando. Vamos para o segundo tempo. Vimos ali o Fabinho. O Danilo também. Vamos para a entrada. O Danilo também, Carlos Gil? Sim, o Danilo também está sem colete, a camisa 3 ali à beira do campo, bebendo uma água. Ele e o Fabinho devem ser aí aparentemente as duas alterações para esse segundo tempo. Muito bem. Aí o Fabinho. Um detalhe para você, o Fabinho. Seleção marroquina voltando. O Fabinho que foi reserva do Brasil na Copa do Catar em 2022. Depois de quase 3 anos sem ser chamado, voltou a ser lembrado em novembro. Participou de 4 jogos com o Ancelotti. O único jogo dele naquela Copa foi a derrota para Camarões 1-0, né? Foi a única partida de Copa da qual o Fabinho participou. O Brasil jogou para a seleção reserva, né? Já estava classificado para a fase de mata-mata. Jogou para a seleção reserva. Aliás, foi a única derrota do Brasil para uma seleção do continente africano em Copas do Mundo até hoje. Mas subiu a placa aqui, 24 irmãs saindo para a entrada do 13 Danilo. Essa já está confirmada e vai sair o Casemiro também. Camisa 5 para a entrada do Fabinho com a 17. Muito bem. Ibanes e Casemiro estão fora. Danilo e Fabinho estão no jogo. Maestro Júnior, as 2 primeiras modificações aí feitas pelo Carlos Ancelotti. Vamos para o início do segundo tempo aqui. Brasil mexendo, Denan. A gente já estava imaginando as alterações. E foi o último lance do jogo. Apita Slavkovic. Fim de papo aqui no estádio de Nova York, Nova Jersey. Um para o Brasil, um para a seleção marroquina, Maestro Júnior. O Brasil estreando com um empate na Copa do Mundo. Não foi um resultado ruim, exatamente porque é a estreia. Quer dizer, a gente tem muito menos trabalho do que, por exemplo, a seleção marroquina. Mas tem muitas coisas para a gente evoluir, mas também tem muita coisa para a gente corrigir, né?
Por exemplo, o Vinícius Júnior no primeiro tempo talvez tenha sido o melhor jogador do nosso time, inclusive fazendo gol. No segundo tempo, praticamente, ele não fez uma jogada que desse condição para que o companheiro pudesse aproveitar. A entrada do Fabinho, no intervalo, deu uma organizada do time, principalmente no meio-campo. Eu acho muito difícil que o Bruno Guimarães e o Casemiro possam jogar e possam errar tantos passes como erraram no primeiro tempo. Logicamente, vai ter tempo suficiente para preparar esse time para jogar com o Haiti. Só que vai precisar fazer um ótimo resultado, porque depois vai decidir com a Escócia para ver, inclusive, com quem vai ser o primeiro no grupo. Tem que mudar o time, Cristiano, no segundo jogo? Olha, é complicado. Eu acho que cada jogo traz uma equipe muito diferente, né? Acredito que no segundo jogo vai ser muito mais tranquilo do que foi nessa estreia e os jogadores consigam, talvez, passar dessa estreia um pouco menos de nervosismo, conseguir acertar mais os passes, fazer melhor a jogada. Enfim, eu acho que, no geral, a gente espera mais do Brasil sempre, né? A seleção brasileira, então o torcedor sempre vai esperar que a seleção brasileira saia com a vitória, entregue o melhor. Mas a gente sabe que o segundo tempo da seleção foi um momento primeiro pela entrega que os jogadores tiveram. E aí, naquela exclusiva da Globo, com o papo do Neymar com o Hakimi. Ao final do jogo, jogaram juntos no Paris Saint-Germain. E o Hakimi joga junto com o Marquinhos, dois bicampeões europeus nessa temporada com o Paris Saint-Germain. E aí, Vinícius Júnior, o autor do gol brasileiro, gol de empate aos 32 minutos do primeiro tempo. Ele e o Marquinhos fizeram um dos jogos individuais mais aguardados desse jogo. O Marquinhos falou que não tinha medo de enfrentar grandes professores, não tinha medo de grandes duelos. E Qual o governo da seleção marroquina com o número 6? o ar que você gostou, né? A jogador arma o jogo, tem uma ótima percepção de marcação, não é muito forte, mas é um jogador que tem uma dinâmica muito grande. E ele fez com que a equipe, principalmente naquele início, aqueles 25, 30 minutos do primeiro tempo, era ele que ditava o ritmo do jogo. Cris, o que a seleção brasileira precisa corrigir, não só para o duelo contra o Haiti, mas para a sequência da Copa do Mundo, na sua opinião? Principalmente os erros de passe, né? A gente tem qualidade para ficar com essa bola no pé, talvez aí um pouco de ansiedade por parte de alguns jogadores. O Brasil tem qualidade de ir para cima, com a técnica que tem, ter mais jogadores pisando na área, sinto falta de ter mais gente pisando ali dentro da área. A gente começou com o Igor como centroavante, mas ele foi pouco acionado. Você tem um centroavante que você não se aproxima e aciona, não vai acontecer muita coisa, né? Então acho que a seleção brasileira tem bastante coisa aí. A comissão técnica vai ter um trabalho importante para enxergar essa primeira partida e corrigir para o próximo, né? E assim que o jogo terminou, o Rafinha sentou no gramado, ali mesmo onde ele estava, né, na grande área da seleção maltesa. A gente vê o técnico do Marrocos aí fazendo uma preleção e o Boad no primeiro plano ali. O Rafinha tirou a chuteira do pé direito e ficou sentado durante um bom tempo. Se levantou agora, desde que o juiz apitou, ele estava sentado e levantou agora. O Rafinha Deve ter tomado um pisão, alguma coisa desse tipo, né? Então ele foi até o final do jogo. O Matheus Cunha entrou bem no jogo. Não entrou mal não, entrou muito bem no jogo também. Alex Escobar com Carlos Ancelotti. Chega mais, Escobar. Mister, o que aconteceu naqueles primeiros, a sua impressão sobre o jogo como um todo, e o que aconteceu naqueles primeiros minutos do primeiro tempo, que o jogo foi totalmente diferente do restante do jogo, né? Sì, io acho que não começamos bem o jogo, a equipe estava um pouco preocupada, perdimos muito duelo, muitas bolas, a primeira parte não foi boa, melhorou na segunda parte. É um partido difícil porque o Marrocos é um bom resultado. A questão tática, o que foi mais importante no jogo de hoje para as dificuldades que o Brasil teve? Tática, parte física, ansiedade da estreia? Um pouco de ansiedade, eu acho que a primeira parte eles saíam da pressão, faziam feito tranquilos, perigosos, e podíamos ter mais controle. Você não ficou muito satisfeito com o resultado, né? Satisfeito, sim. Se esperava começar melhor, mas pode passar.